Você já se pegou olhando o teu celular, Instagram, Shorts, e se comparando, rolando a tela e comparando com a vida dos outros, pensando em como a sua vida poderia ser melhor, em como você poderia estar vivendo em outro lugar, anulando o seu agora por uma imagem que você está vendo e automaticamente se sentindo mal porque queria viver aquilo, se sentindo mal por se colocar abaixo, se sentindo mal por achar que o lugar onde você está é inadequado, é ruim. Eu já passei por isso. Eu já passei por isso. E você? Me conta aí. O que você está se comparando? A comparação parece algo totalmente normal, não invasivo. Mas o fato é que quando você se compara, você se anula. E quando você se anula, você está criando uma realidade, uma experiência em que o universo vai te dar mais provas de que você vai ser anulado. No mundo que a gente está vivendo, parece que é uma obrigação todo mundo ter uma Porsche, é obrigação de todo mundo ter milhões de reais na conta. Então, se vende uma imagem de que se você quer ser feliz, você tem que ir nessa direção. De que você tem que ser famoso, de que você tem que explodir, fazer um vídeo viral. Mas qual é a essência disso? A comparação é aquele ensinamento que você tem que competir com o outro. Quando você compete com o outro, você se anula. Porque você está esquecendo de você mesmo nessa competição. Você está se esquecendo que tudo que você faz aqui no planeta Terra é para o teu crescimento. É para a tua evolução, é para a tua experiência aqui na Terra, para você se lembrar de que você é um ser divino, do teu poder divino. Qual é o sentido de eu me comparar com o outro se o outro viveu uma história totalmente diferente da minha? Se no caminho da evolução ele está no momento e eu estou no outro, qual é a razão de se comparar? Por que eu julgo que se eu chegar lá no ponto B eu não vou mais ter problemas? Por que essa ideia existe? E por que é aceito isso? Como se você fosse chegar no ponto B e não ia mais existir nada para você mudar? Será mesmo? Então o ponto B é uma linha de chegada e chegando lá, acabou o problema, acabou o desafio, acabou a expansão. Então a gente vive num universo que, se você não sabe, mas agora vai ficar sabendo, que tudo é energia. E eu percebo, tanto na minha experiência, o quanto nós fomos domesticados a ser viciados no fazer. Eu vou te explicar. É como se eu acreditasse, é como se nós acreditássemos que quanto mais eu faço, quanto mais eu tenho, mais valor eu possuo. Só que qual que é o limite? Quanto mais eu tenho, quanto mais eu faço, mais valor eu possuo. Então gera uma busca desenfreada por esforço. Não estou falando de não fazer o máximo, estou falando
esforço excessivo, pressão. O sentimento de esforço excessivo é tensão, é controle, é pressa, é ansiedade. Então, a gente vive num universo que tudo é energia. Que a minha frequência vibratória cria a minha realidade. Só que tem gente ainda que não sabe disso. Tem gente que acredita que a vida acontece na força ou no acaso, na sorte, no sacrifício. Então, sabendo que tudo é vibração, tudo é energia, então eu tenho um campo eletromagnético, esse campo que irradia do meu corpo emite um sinal, e esse sinal, essa vibração, gera uma experiência. Certo? Vamos falar de outra forma. Esse sinal é a minha semente. E a experiência é a colheita. Então, quando eu olho para uma pessoa, para a vida da pessoa, desejando ter aquilo que ela tem, e me sentindo inferior, o que eu estou enviando? Estou enviando um conjunto de sentimentos: medo, insegurança, não merecimento, falta, escassez. Sendo esses sentimentos, pessoal, as sementes, o que esses sentimentos, essas sementes vão gerar como resultado, como experiência? Me responda aí que eu vou colocar um mate aqui pra mim. O que esse sentimento vai gerar? E é sempre aquela questão: eu quero ter resultados diferentes, mas eu não quero ser outra pessoa. Eu quero ter um resultado diferente, mas eu não quero mudar o que tem dentro de mim. É impossível. É impossível. O lado de fora é efeito, o lado de dentro é causa. Então pensa só, se duas sementes plantadas no solo, duas sementes de milho, uma fosse ficar se comparando com a outra, como que iria ser? Como que iria ser essa situação? Quando você está na comparação, você esquece de si mesmo. O que importa de todas as coisas é a energia. Não é o que você faz, não é o esforço que você faz, não é o quanto você sabe. Não é. Tudo ajuda, mas presta bem atenção. Energia é a base do universo, pessoal. Não tem como algo prosperar, não tem como algo ser gostoso se você não tiver numa vibração elevada. O que é vibração elevada? Acima, na escala de Hawkins, de 200 Hz. Coragem, aceitação, gratidão, amor, paz. Então, por que eu me comparo? Por que eu me sinto inferior? Por que o que eu tenho manifestado agora eu julgo que é menos? Será que é por conta do valor monetário das coisas? Então quer dizer que eu valorizo as pessoas pelo quanto de dinheiro elas têm? Então quer dizer que eu valorizo as pessoas pelo quanto elas fazem? Que ilusão! Já tentou agradar alguém fazendo tudo e essa pessoa ela não queria aceitar esse agrado? Tua força ela não faz menor sentido.
Por quê? Nada que é forçado funciona, pessoal. Nada que é no medo funciona. Nada que se faz na tristeza funciona. Mas nós queremos acreditar que assim vai dar certo. Então eu quero mentir para mim mesmo que quando eu tiver aquela vida, quando eu tiver aquela casa, quando eu tiver aqueles móveis, quando eu tiver aquela roupa, quando eu tiver aquelas motos, eu vou ser mais feliz do que eu vou ser agora. Então eu estou condicionando que aonde eu estou e aonde eu vou estar tem uma diferença de felicidade. Isso é uma mentira. É uma mentira. A lei é clara. Se você não ser feliz agora, é impossível de você acessar outra felicidade. Você pode até ir para outro lugar ausente de felicidade, mas chegando lá você vai se sentir totalmente vazio. Já tiveram essa experiência de conquistar algo com muita força, muito sacrifício, e quando você chegou lá você se sentiu vazio? Eu já tive. Eu não entendia. Por que a comparação? Por que eu comparo o meu resultado? Lembra na infância onde que acontecia a comparação? Na classe de aula. O aluno que tirava 10, você queria tirar 10 como ele. Porque entendia-se que quem tirava 10 é o mais inteligente. Mas como que vai comparar? Você é você, o outro é o outro. Você está na sua jornada, você está no seu processo, você está na sua evolução. Como que se compara? Como que se fica feliz me diminuindo e colocando o outro como mais feliz, mais saudável, melhor, por conta da experiência material que ele tem? Porque na sociedade a gente quer dizer que então quem é mais feliz, quem tem mais posse, quem tem bens materiais, a gente condicionou que isso está ligado à felicidade. Então quando eu olho alguém que tem algo que eu não tenho, material, eu me sinto infeliz porque eu me comparo. Que loucura. Não há poder maior do que você ser você mesmo. Eu vou te falar onde que eu tenho me inspirado. Por exemplo, que eu amo. No quanto eu posso ser melhor, não por comparação de bens, mas por personalidade, por ser. Porque quando você olha alguém sendo mais feliz que você, por que então não se compara aquilo que é abstrato? Por que quando você vê alguém tão feliz você não fala, cara, como que eu faço para ser tão feliz quanto essa pessoa? Como que eu faço para ser tão leve? Como que eu faço? Você pode ver que essa comparação não se ouve. Não se ouve porque é abstrato. Porque se você sabe que a sua experiência cria a sua energia, porque se você sabe que a sua experiência de vida quem cria a sua energia, então você deveria, ao invés de se comparar em pessoas que estão numa frequência alta, não no sentido de invejar o que ela é, mas no sentido de se inspirar pelo que ela é. Um exemplo disso muito claro para mim é Jesus Cristo. É uma inspiração de um conjunto de qualidades.
Assim também como outros personagens da Bíblia que vivenciaram situações inusitadas. Por exemplo, o Jó, um exemplo de fidelidade. Então, enquanto nós não mudamos a nossa perspectiva, pessoal, a respeito da minha comparação, e trocar essa comparação por inspiração, eu estou matando a minha singularidade. Eu amo cantar, por exemplo, e por muito tempo eu me comparei que eu achava que eu tinha que cantar conforme as pessoas que estavam fazendo sucesso. Olha só. Vivi um tempo assim. Você é singular, o teu maior poder é ser você. O teu maior poder é expressar a tua singularidade. Deus não fez outro. É por isso que quando eu tento copiar por meio da comparação e não me inspirar, acaba que eu me frustro. Porque a intenção que eu estou colocando nisso é errada. A intenção que eu estou colocando nisso é equivocada. Cada semente tem seu fruto. Cada semente tem seu fruto. Cada energia gera seu efeito. E isso é lei. Isso é uma lei universal. O que você manda, volta. Então, quando você estiver na rede social, navegando, não tem problema nenhum. Troque a comparação pela inspiração. Use como inspiração. Jamais diminua o seu valor pelo tanto que você tem. Entenda, aos olhos de Deus, somos todos iguais. Aos olhos do Pai, é um amor. É impossível alguém receber mais amor. Todos vivemos dentro do mesmo direito. Transmutar essa crença de que alguém tem mais que você por causa de bens materiais, isso é uma obrigação, responsabilidade sua. Porque se acredita que quanto mais tem, mais feliz é. Então eu vejo alguém que tem mais do que eu me sinto infeliz. Eu me sinto menosprezado. Eu me sinto inferior. Por que não trocar isso por inspiração? Olha, aonde a pessoa está, eu me inspiro nela para chegar. Essa inspiração, pessoal, ela é algo que vem de dentro, não é baseada apenas em ação. É a maneira que você faz as coisas. É o sentimento que você faz as coisas. Há um versículo muito lindo que fala assim: faça as coisas como se fosse para Deus. E é o que eu aplico. É bacana ter um estúdio? Claro que é. Me inspiro. Mas o simples também funciona. O básico também funciona. Então, às vezes, pode ser que tenha alguém aí que queira começar algum negócio, mas se compara. Quer começar a fazer alguma coisa, mas se compara. Não, eu não tenho as ferramentas que o outro tem. Eu não tenho as possibilidades, eu não tenho... Não precisa. Faça o melhor com o que você tem, se inspirando na onde o outro chegou, buscando entender qual é o comportamento.
como a pessoa pensa, como a pessoa sente, o que fez ela chegar lá. Experimente isso. Experimente. Trocando a tua vibração, você vai ver que as suas sementes vão mudar. Você vai estar plantando experiências maravilhosas. Experimente a inspiração. Nessa inspiração, seja grato pelo outro que já está lá. E veja o que acontece. Decifre a sua consciência. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.